Olá, uma ótima noite de sábado. É com alegria, entusiasmo que estamos aqui para mais um Contar Alagoas, a literatura alagoana. Este espaço onde você aprende, se inspira, se motiva, se entusiasma, né? Com os talentos, as experiências, o profissionalismo dos nossos escritores, poetas, artistas, letrados da nossa querida Alagoas. E hoje eu convido vocês a acompanhar conosco, né, este bate-papo com o escritor, poeta, professor, Fabiano Santos. Vamos conhecer a trajetória dele, as motivações dele, os pensamentos dele, as experiências dele, né? E vamos evoluir, né? E eu vou agora convidar o nosso convidado de hoje e venha conosco acompanhar, venha fortalecer, né, este grande encontro da nossa literatura, da nossa cultura alagoana. Saudações, meu querido amigo! E Como aí, vai? tudo bem? Você está bem também? Consegue me ouvir bem? Com certeza! Muito feliz por sua presença aqui no Contar Alagoas. É um momento, é um espaço em que a gente cresce, né? Sim. Compartilhando nossos conhecimentos, valores. E hoje, especialmente, vamos conhecer um pouco da sua trajetória, da sua vida, né? E eu gosto sempre de iniciar o nosso Contar Lagoas perguntando aos meus convidados, né? Quem é você, Fabiano Santos? Pois é, sou professor Fabiano, professor, escritor. É, eu posso dizer, meio que de forma poética, eu sou alguém que quer levar conhecimento, que quer fazer com que as pessoas entendam o poder que a leitura nos dá, né? Essa capacidade de enxergar mais. Porque quem lê enxerga mais sobre si, sobre o outro, sobre o meio, ou seja, amplia a visão, certo? E é por meio dessa ferramenta que a gente cresce, evolui. Então, eu sou professor, sou escritor, sou alguém que acredita muito na força que a criatividade tem, né, para o nosso desempenho, para a gente conseguir melhorar o contexto em volta e sempre crescer, produzir, evoluir, melhorar. Então Muito muito bem, Fabiano. Aqui a sua biografia é inspiradora. Aqui você se apresenta como
professor de língua portuguesa, né? Sim, Ensino fundamental e médio. Você é natural de Junqueiro, né? sim, Mas você reside atualmente em Junqueiro? sim. Eu fico entre Junqueiro e Teotônio, né? Nesse momento eu estou em Junqueiro, né? Mas eu passo a semana em Teotônio. No interior, né? Que na verdade eu moro no limite. Eu moro no limite entre Junqueiro e Teotônio. Se eu for lá pro final do quintal, eu estou em Teotônio. Se eu aqui, eu estou em Junqueiro. E você também é especialista em redação e oratória. Sim, Muito bom. Duas áreas muito importantes, né? é. Também copyright, escrita criativa. Exatamente. Você é autor dos livros é, Amizades, Escolhas em Jogo, Um Beijo no, no Desconhecido, né? Sim, E o novo livro, O Chefe e os Sete Pecados da Fala. Olha, isso muito aí. interessante as temáticas dos livros, hein? Nós vamos conhecer. Isso. Pois é, todos os livros, né? A gente usa o storytelling, a, a escrita, a contação de história para trazer algo mais também, né? Tem o enredo, tem o contexto, tem uma história, mas sempre tem um ensinamento a mais nos livros, nos projetos que eu faço, né? Dois desses livros eu fiz com colegas e um eu fiz só, mas, por exemplo, Amizades, Escolhas em Jogo. O personagem principal, o protagonista, ele está numa fase da vida que ele entre a adolescência e a juventude. E aí ele conhece várias pessoas. Nessa fase a gente normalmente conhece muitas pessoas e cada pessoa elas nos chama, né, de alguma forma para um caminho ou outro. Então é um período que a gente faz muitas amizades, mas e essas amizades? O que é que ela nos oferece? Então você pode ter um convite, por exemplo, para fazer coisas erradas e pode ter um convite para crescer. Então o protagonista ele está nessa fase e ele recebe convites e aí ele fica dividido entre três amigos bem diferentes que fazem propostas bem diferentes para ele. E aí a história ela acontece nesse contexto, né, de amizades e de quem que eu sou mais amigo. Ele gosta de sair com os três, gosta de frequentar o universo dos três, mas qual que é mais interessante para ele? Né? Qual que dá mais futuro? E aí ele vai viver umas aventuras dentro desses espaços conforme cada um, né? De acordo com a, a, a vivência de cada um dos amigos. E o livro se passa aqui em Alagoas também, né? Os dois livros, aliás, os três são em Alagoas, a história acontece em Alagoas, então a gente traz, por exemplo, Otávio Teotônio, Junqueiro, Maceió, Maragogi, várias cidades alagoanas, quando você lê, vai estar lá como o contexto do livro. E o Beijo um Desconhecido, que foi o primeiro, eu fiz com um amigo meu, que ele estuda muito filosofia, então ele conhece muitos filósofos. E o livro é um romance, né? É um casal bem diferente um do outro, são de universos diferentes, e por um capricho do destino, Tem eles os se livros aí para mostrar? tenho. Na Esse verdade, eu tô com um aqui na mão, né? Que eu vou falar dele daqui a pouco, os outros eu não tô com ele aqui perto. Mas é só mandar um direct que eu mando o livro, o resumo, enfim. E aí, o Beijo um Desconhecido é um livro muito bom, eles vão se desafiar, eles se esbarram, tem todo um contexto, são diferentes, mas um desafia o outro aí no mundo do outro. E aí tem um desafio, é bem legal, muito bom, a história é muito boa, vale a pena muito ler. E fala sobre conhecimento, sobre crescimento também, de uma maneira bem leve. E por fim, o novo chefe e Sete Pecados da Fala.
Esse traz os sete pecados da fala, ele é inspirado na programação neurolinguística. E quando eu conheci, né, estudando PNL, eu conheci esse conceito dos sete pecados da fala e eu achei isso muito interessante, porque de fato são fenômenos, né, que acontecem com a gente no dia a dia e que às vezes a gente acaba se prejudicando porque não sabe lidar com isso. Por exemplo, eu trabalho com pessoas, né? Trabalho com pessoas de todas as idades, desde adolescentes a adulto, idoso, pessoas com vários graus de conhecimento, né? Tem pessoas com ensino médio, pessoas com fundamental, pessoas com pós-doutorado. Então eu lido com vários públicos, na verdade. E os sete pecados da fala, né, como a fofoca, a reclamação, negatividade, exagero, desculpa, dogmatismo, julgamento, são coisas que acontecem, né, e que são perigosos se você não tiver um controle, se você não souber limitar. A fofoca, por exemplo. A fofoca é uma coisa que, de certa forma, todo mundo faz, né? E na medida certa não faz mal nenhum, obviamente. Acho que todo mundo fala de alguém, mas quando que isso se torna um problema? Quando prejudica alguém, né? Ou quando eu prejudico alguém com a conversa, né, com a história, quando eu uso de má fé, ou quando passa a ser um exagero, né? De repente você só fofoca, sua vida é falar da vida dos outros, então acaba sendo um problema para você e as Principalmente pessoas. quando a fofoca é gerada dentro do ambiente de trabalho, nas empresas, que acontece, Exatamente, né? isso, Quando o empregador não sabe ter a prudência, a resiliência, né? isso, Por exemplo, diante das coisas erradas que acontecem, muitas vezes acaba tomando alguma atitude errada. Então, é importante. sim. São vícios, né, da fala, e o livro foi inspirado justamente nesse contexto profissional, né? A história está dentro de um ambiente de trabalho, realmente, no qual os personagens, eles cometem esses pecados, né? Tem um personagem ligado à fofoca, ao julgamento, à reclamação, e, e vai minando, né? Vai trazendo problema que tem que ser resolvido. Por isso que o título é O Novo Chefe. E Sete Pecados já fala, porque chega um novo chefe no contexto que vai trabalhar com tudo isso. E são coisas simples, entendeu? Mas que Quero afetam muito. registrar aqui a presença do nosso presidente da Academia Maçarense de Letra, que está nos acompanhando, Ah, que doutor legal. Jorge Luiz Soares. Muito obrigado, doutor Jorge. Aqui nós estamos no Contar Lagoas, batendo um papo com o escritor, professor Fabiano Santos. Pode continuar. Então, eu ia falar, por exemplo, reclamação, né? A gente tem uma tendência a reclamar, reclamar, e quando a gente reclama muito, a gente corre o risco de estagnar, porque você deixa de crescer. E é o que mais a gente vê em alguns ambientes profissionais. Você perde de evoluir, de crescer, porque você caiu num vício, num contexto de só reclamar, reclamar, julgar. Enfim, vale a pena ler o livro ou até pesquisar sobre o tema, porque eu, quando eu estava escrevendo, quando eu conheci esse conceito, eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse conhecido esses conceitos antes, eu estaria com um pensamento muito diferente, né? Porque quando você entende, você aprende a se proteger, né, das pessoas que vêm. Se uma pessoa chegar me contando uma fofoca ou reclamando demais, eu já vou podar, né? Não, já vou sair, vou tentar mudar de assunto. E também você mesmo, né? Você evita esses tipos de coisas. Não é que você vai parar de falar ou tal, mas você aprende a ter mais controle. Teve a grande alegria de lançar este livro na 11ª Bienal do Livro de Alagoas, né, de 2025. Sim, sim. Muito bom.
E nossos ouvintes, nossos espectadores querem saber algo que eu sempre gosto muito de perguntar. Como é, nasceu a sua inspiração pela escrita, né, pela poesia, pela pesquisa? Começou já na infância? E também outra questão, quando você percebeu que tinha habilidade para o trajeto pedagógico, né? Tão Sim. importante você relatar isso para nós conhecermos. Olha, eu sempre gostei de ouvir história, né? Eu tenho 38 anos e eu venho de uma infância no qual as pessoas mais velhas contavam histórias. Então, com 5, 6 anos, eu lembro que aqui mesmo no povoado que eu moro, tinha um senhorzinho já, acredito que ele devia ter uns 60 e poucos anos. Ele visitava a minha casa e ele contava histórias, né? E sempre tinha alguém contando a história. A gente não tinha acesso à tecnologia como nós temos hoje. Era totalmente diferente. E esse ato de contar história era algo muito comum, desde a infância. Eu gostava muito de ouvir e, consequentemente, eu gostava de contar história. Então, desde criança eu já tinha esse apreço por histórias, tanto ouvir quanto contar. E lecionar, né, ser professor, quando eu estava estudando, eu sempre tive muito incentivo dos professores. E isso, de alguma forma, tanto me incentivou a estudar mais, como também me incentivou a ser professor. E aí é algo que eu faço com muito prazer, né? Como todo mundo sabe, é uma profissão que salva vidas, né? A gente prepara as pessoas para a vida em sociedade, de certa forma, pensando nessa questão do cognitivo. E eu me encantei, né, pela profissão. Era a escola, ela teve um papel importante demais para mim. Foi lá que eu enxerguei o mundo, né, nas aulas de histórias. Lembro do ensino fundamental, Teve estudando. alguém que você, assim, conheceu que foi referência nesse aprendizado? Os professores, os professores. Eu tive a sorte de ter vários professores bons Muito na bem. disciplina que ensinava e professores também que incentivavam, né? Porque isso é muito importante, né? O professor, quando ele não só ensina bem, mas quando ele também te incentiva e estimula a crescer. Então, eu tive a sorte de encontrar professores assim. E não foi só um, foram vários. E aí, eu fui nesse caminho, né? Vou buscar isso, vou tentar, vai que dá certo, e deu. Hoje eu sou professor, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, e é uma satisfação muito grande para mim poder exercer esse ofício, né? É muito bom mesmo. E aí, voltando lá à questão, Tão não, pode bonito perguntar. quando a gente escolhe um segmento que a gente se sente feliz, realizado. Embora nós sabemos que a profissão de professor, de docente, é uma profissão nobre, né? Mas, Sim, infelizmente, vem sido muito assim, vamos dizer, desinteressada devido ao baixo salário, muitas vezes as condições precárias que oferece, né? Mas apesar disso, quem nasce, quem se encanta pela docência, sabe, quem acredita na força da educação, conhece, sabe que
há essas barreiras a ser enfrentadas, mas de que é possível desenvolver a educação, né? Seja Sim, no âmbito público ou no campo privado, né? Que muitos escolhem, né? sim, E aí, junto com a sua profissão, com esse despertar, você integrou com a tecnologia, né? Que é tão sim, importante, né? exatamente, né? E aí, né, aí eu queria também que você explicasse para quem está nos acompanhando, quem vai nos ouvir, né, sobre essa ferramenta, né? Essa ferramenta tecnológica que é tão importante, né? E que pode auxiliar, né? Quem produz pesquisa, que trabalha com cultura, com literatura, né? Sim, No nosso estado de Alagoas, que é tão importante a gente conhecer as ferramentas tecnológicas, né? A gente chama de, de modalidades criativas, né? sim, De formas criativas de se produzir, de divulgar, que é a copywriting, né? sim, Como copyright. é que nós podemos desenvolver essa ferramenta? Você fala da especialização, né? Copyright, escrita criativa, não é isso? Exatamente. Então, o profissional copyright, ele atua com texto inteligente. Então, quando você se especializa ou você estuda, você aprende a produzir texto bem direcionado. Então, você estuda ferramentas, tanto no campo digital, principalmente no campo digital hoje em dia, né? Mas também propaganda, né? É um profissional que está ligado ao marketing diretamente. Então, é responsável pelo texto, pela, como eu posso colocar, pela propaganda como um todo, mas com foco na escrita. Então, o que eu devo falar para determinado público? O que a sua marca diz para as pessoas? O que é que você quer levar? E aí o copyright, o copy, né, as pessoas abreviam o copy, é justamente esse trabalho de ver as estratégias discursiva, persuasiva, para encantar e atrair os clientes, as pessoas. E aí eu resolvi estudar porque como eu escrevo, gosto de escrever, quero continuar escrevendo, eu quis entender mais como funcionava, me preparar mais também e como o copyright está muito ligado ao campo digital, eu também queria me aproximar mais desse campo digital, né? Como que funciona. E aí você entende todo o processo, né? E faz um estudo mais profundo, você vai conhecer, por exemplo, a jornada do herói, E tanto da... existe pessoas que fazem mentoria, né? Também Sim, nessa, nessa modalidade, não é, Fabiano? sim, por exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando com storytelling como ferramenta de crescimento. Então, a proposta é o ato de contar história como ferramenta de crescimento. Porque, veja, hoje nós estamos vivendo um período de avanços muito rápidos, com a inteligência artificial, que tem assustado muita gente, na verdade. Porque num espaço muito curto de tempo, você tem ferramentas novas. Então, toda hora está surgindo uma nova ferramenta. Como que eu administro isso? Como que eu lido com isso? E eu ouço muito pessoas assustadas, vejo pessoas que não.
sabe o que fazer. Poxa, eu não aprendi nem a usar o chat GPT e já tem várias outras ferramentas. Mas o que é que acontece? Essas ferramentas, elas te dão um suporte muito grande. Por exemplo, você pode fazer uma correção textual rapidamente, né? Ele pode te auxiliar na escrita, na produção de um vídeo, pode montar uma palestra para você rapidinho, um slide, tudo isso. Ela te traz praticidade e agilidade. Porém, tem uma coisa que ela não tem: criatividade própria, né? Então, a criatividade, essa capacidade de contar, tem que vir da pessoa. Ela não vai sair da máquina. A máquina, Exatamente. ela vai organizar o comando que você vai dar. Claro, fazem coisas fantásticas, né? Mas sempre vai precisar da sua leitura de mundo, entendeu? Como que você enxerga o seu contexto? A gente teve recentemente, não sei se você chegou a ver, uma propaganda da Graciane, porque ela participou de um reality e ela comia muitos ovos, né? E aí depois ela saiu e tudo, e surgiu uma propaganda de uma empresa de ovos. Eu não sei se você chegou a ver isso. E aí fez um sucesso tremendo esses ovos, né? Com a marca do nome dela e tal, todo mundo falando nas redes sociais e tal. Porém, não era uma propaganda de uma empresa de ovos, era uma propaganda do Canva, né? Que é uma ferramenta de fazer de design. Você vai criar arte e tal. E aí, veja, com certeza o profissional que criou, ele se utilizou da inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial ela não consegue enxergar a moça dos ovos ali, né? Então ela não vai encontrar essa mulher e transformar nessa ideia. É preciso que tenha alguém. Então, hoje a propaganda, por exemplo, quando você assiste, você vê histórias, certo? Você vê um enredo, uma narrativa que tem o objetivo de chegar e de se aproximar das pessoas. E para ter essa sacada, é preciso que tenha o humano, é preciso que tenha a criatividade, é preciso que você saiba ler o que está acontecendo e também que você saiba se aproveitar disso, tirar proveito disso e contar, né, o fato em si. Então, quando a gente pensa no storytelling como ferramenta de crescimento, você olha por esse ângulo, né? Entender que a gente vive uma época de muitos avanços, mas que a criatividade é a principal ferramenta, certo? Isso é importante, principalmente para quem produz literatura, poesia, porque às vezes há uma mentalidade muito restrita dos nossos escritores, poetas, né? Nós precisamos utilizar as tecnologias a nosso favor. Ela não Sim, substitui o livro, a performance, né? O talento, jamais. Mas a gente, como escritor, poeta, poetisa, a gente deve aprender a utilizar as plataformas. Hoje em dia está uma grande quantidade de plataformas que são criadas para os escritores e poetas, inclusive, colocarem suas pesquisas, né? sim, Suas poesias para divulgar. Tem as ferramentas também do Instagram, que muitas vezes há uma certa dificuldade dos poetas, escritores, artistas de manusearem, e a gente não deve ignorar. A gente deve buscar aprender a utilizar essas ferramentas, né? certeza, Buscar sim. algum profissional, alguém que saiba, que tenha um entendimento para lhe ensinar, não deixar que o conhecimento seja prejudicado, não é verdade? Sim, E exatamente. assim, é, a sua especialização por redação, por oratória, né? São Sim, áreas muito importantes, porque a gente que é do segmento pedagogia, literatura, né? Escrita, precisamos desenvolver realmente uma boa oratória, uma boa comunicação.
né? Não só para Exatamente. o nosso, o nosso, a nossa profissão, nossa exposição social, para a vida, né? Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar os medos, por exemplo. E muitas vezes as pessoas falam que tem medo de aparecer diante de câmeras, né? É, de dar uma entrevista assim de surpresa, né? Sim, Isso tem que ser trabalhado. Então é importante a gente buscar estar atento a tudo isso e a gente só tem a crescer como escritor, como artista, como poeta, como poetisa, como professor, como professora, né? Na exata- transmissão do conhecimento, do aprendizado, né? exatamente. E você ingressou na UBE em que ano, Fabiano? 2025. Muito bem, recentemente. Sim. E, assim, o que que você pensa da UBE como um coletivo literário? Mas é um movimento muito importante, certo? A gente tem acesso a toda essa ferramenta, a rede social, a gente consegue ir mais longe, mas quando a gente olha os índices, né, do país em relação à leitura, a gente vê que o Brasil ainda tem que crescer muito, certo? Então, um movimento como a UBE, as academias, qualquer movimento que envolva o incentivo à leitura, que envolva a produção, é extremamente importante. Então, infelizmente, a gente não consegue, né, chegar para a pessoa e colocar nela a vontade de ler assim magicamente. A pessoa tem que ter a atitude de ir lá, pegar um livro, descobrir alguma coisa que goste e começar a ler. Ou começar a escrever, de repente, porque eu sou suspeito para falar, né, porque a minha profissão, a base para que ela aconteça, né, a principal ferramenta que qualquer professor utiliza para ser professor é a leitura, é a pesquisa, é a escrita. Então, são ferramentas primordiais e várias outras profissões também, né? Tem a leitura como base. Veja, então, ler para o seu crescimento como pessoa, como profissional, é a base. E, infelizmente, a gente ainda vive num país que não valoriza tanto isso. Então, ter um movimento que junta pessoas que gostam de escrever, que junta pessoas que gostam de propagar a leitura, a escrita, é algo raro, né? Pessoas que fazem um trabalho como o que você faz, que é um trabalho, sabe, impagável. É um trabalho impagável, porque quem entende, né, a importância que o conhecimento tem para a vida da pessoa, do ser humano, sabe o valor de uma pessoa ou de um grupo que leva a leitura, que incentiva a leitura. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo desse. Tenho muito orgulho de conhecer pessoas como você, que eu sei que é um cara que vive isso, né, que tenta não só levar a leitura, mas valorizar a cultura local, dar espaço para pessoas que gostam de escrever, entendeu? Isso é maravilhoso e é extremamente necessário. E hoje, isso nunca foi tão importante como é hoje. Quando eu falo de storytelling como ferramenta de crescimento, é porque um dos pontos é que quando você conhece o seu contexto, quando você conhece a cultura, a, a, as manifestações culturais do seu local, do seu estado, do seu país, você vai ter repertório para produzir. Né? Então a gente ganhou com a inteligência artificial a capacidade de organizar coisas de forma rápida. Porém,
ela não tem uma base cultural, ela não tem um repertório cultural, principalmente quando a gente pensa local, né? Quando detalhes, sei lá, a renda de Bill, né? Lá presente em São Sebastião e várias outras cidades aqui de Alagoas. Então esse detalhe da renda, ou aquela comida saborosa que você só come lá em Porto de Galinha, entendeu? Então tem coisas que você precisa conhecer para que você consiga transformar isso em conteúdo, em produto, em cultura, enfim. Então, é um grupo que é excelente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da UBS. Muito orgulho. Inclusive, Fabiano, a gente está com um projeto aqui de encontros mensais, né, entre os escritores e poetas, para justamente fortalecer as ideias, né? Sim, sim. A Eu gente quero estar está lá, viu? querendo fazer com que esse movimento cresça, pela necessidade de, por exemplo, mensalmente os poetas e escritores se encontrarem num espaço, um espaço que seja de cultura, né? Um Isso. café, entendeu? E cada um vai partilhar sua poesia, seu pensamento, sua ideia, vai integrar com o outro e a gente fortalece assim a jornada, que a gente sabe que a jornada de um escritor, um poeta, principalmente para os iniciantes, não Sim. é fácil, né? Não, A não. gente precisa apoiar, principalmente quem quer seguir o caminho, mas infelizmente aí caminha sem apoio, né? Sem norte. Então a gente tem que dar as mãos mesmo para que a cultura do livro, o interesse pela leitura, possa continuar sendo semeado na nossa sociedade, né? Eu Exatamente. queria que você fizesse uma leitura da sinopse do seu livro Certo? e depois você fala para nós a forma dos autores adquirirem o seu livro, né? Diretamente Sim, com você ou pela editora, onde é que pode ter acesso, tá bom? tudo bem. Pode, pode fazer a leitura da sinopse. Certo, vamos lá. Em uma pacata cidade no interior de Alagoas, a, a Doces da Imperatriz é mais do que uma fábrica de doces. É o legado de uma mãe determinada e a luta de Antônio, seu filho, para manter o negócio vivo. Mas, quando conflito interno, erros de desentendimentos ameaçam o futuro da empresa, Antônio percebe que não pode enfrentar tudo sozinho. Inspirado pela famosa palestra de Julian sobre os sete pecados da fala, este livro traz uma narrativa transformadora. O novo chefe dos sete pecados da fala apresenta Joaquim, um jovem administrador com uma visão clara, resgatar a comunicação e a cooperação na empresa. Em meio a desafios, personalidades fortes e erros de fala que sabotam relações, Joaquim lidera um treinamento que muda não só a dinâmica do trabalho, mas também a vida pessoal de cada funcionário. Descubra como os pecados da fofoca, reclamação, negatividade, exagero, desculpa, dogmatismo e julgamento foram identificados e superados. Acompanhe uma história envolvente sobre superação e crescimento. Mais do que um livro de negócios, esta é uma leitura prática e inspiradora que mostra como palavras podem construir ou destruir pontes. Ideal para líderes, profissionais e qualquer pessoa que busca melhorar sua comunicação e transformar relações. E aí é importante falar uma coisa, que ele é um livro que foi produzido, né, para uma leitura rápida. Ele tem 60 páginas, então é um livro para você ler rapidinho, entender rapidinho e já começar a crescer rapidinho também, entendeu?
E essa é a sacada, né? É você usar a narrativa como uma ferramenta de crescimento mesmo. Assim. A sinopse em si já é um convite a essa leitura. Então, ó, faço o convite, amigos e amigas, leitores e leitoras, os empreendedores aí, de adquirir o livro do Fabiano, para fazer uma leitura e se motivar, se inspirar, melhorar a sua comunicação, sua forma de se relacionar no ambiente empreendedor, dentro da sua empresa, nas suas relações de trabalho. É muito importante. E assim, já lhe parabenizo, Fabiano, pela sua criatividade, né, de escrever uma produção como essa, né, colocando personagens fictícios e falando da importância, né, da fala, da comunicação, né, daquilo que atrapalha, né, no segmento do trabalho. É muito importante, né? Sim, E assim, reforçando da importância também de melhorar a sua forma de se comunicar. E aí não vamos esquecer, né? Nós vamos ter no dia 9 de maio, aqui em Maceió, a edição do Palco é Seu, que é um evento de comunicação, e o escritor professor Fabiano Santos vai estar presente, né? sim, Contando a sua trajetória, seus projetos, suas inspirações, né? Fortalecendo aí esse trajeto, esse percurso da comunicação, da oratória, né? Que é tão importante. E você não pode perder. É um evento privativo, mas você pode adquirir o seu ingresso, né? sim. Participar, conferir. Vão ter grandes nomes da comunicação, né? Escritores, poetas, poetisas, né? Vai ser um evento, como diz Carlo Emanuele, extraordinário, né? Então, ele vem agradecer também, Fabiano, sua disponibilidade de estar aqui neste espaço do Contar Alagoas, contribuindo nesse bate-papo sobre tecnologia, literatura, criatividade. Mostra aí novamente seu livro para os nossos telespectadores verem. Olha que beleza, gente. A capa já Um convite, né? é um Eu, mistério, né? no dia do palco é seu, eu vou levar o seu, viu? Com O dia do certeza. evento, eu vou levar o seu. E vamos fortalecendo, né, a comunicação, a oratória, vamos buscando evoluir na tecnologia, né, não deixando que ela seja submissa a nós, mas fazendo dela um instrumento de aproximação, com criatividade, né, com objetivo, né, com carisma que não pode faltar. E eu gostaria que você fizesse seus agradecimentos, suas considerações finais, para nós finalizarmos a sua belíssima participação aqui no nosso Contar Alagoas. Olha, eu quero agradecer. Muito obrigado pelo convite, certo? Parabenizar também pelo trabalho que você faz. Sou seu fã. Admiro muito
a sua luta por Alagoas, né? Vamos dizer assim, pela cultura, por Alagoas, pelos escritores, e não pare, né? Estamos aqui, estamos juntos, conto sempre comigo, certo? Como alguém que vai fortalecer a caminhada. E é isso, né? Eu vou estar sempre aqui também defendendo a narrativa, a escrita, a produção, a criatividade, e convido a vocês a entenderem mais, né? Só quem quiser pode me seguir lá, Fabiano Linguagem, e aí você vai entender um pouco mais sobre storytelling, sobre arquétipos, né? Que é algo bem utilizado hoje, os 12 arquétipos, frame. Então, tem várias ferramentas que você utiliza na comunicação, que são ferramentas seja da programação neurolinguística, seja da persuasão, que te faz enxergar mais e também ir mais longe, crescer, na verdade. É isso. Agradeço. Estamos aqui. Vamos participar dos eventos que vão por aí mais. Beleza? Exatamente. Eu que agradeço por sua disponibilidade, sua amizade, sua divulgação. E quero também aproveitar para comunicar uma notícia que eu recebi sexta-feira, que toda a sociedade alagoana deve saber. Nós conseguimos formular um projeto de lei estadual de fomento da literatura e apresentamos à deputada Fátima Canuto em 2024. E ontem eu soube que o projeto foi sancionado, ou seja, Coisa boa. foi publicado no Diário Oficial. Nós temos um projeto estadual de fomento da literatura alagoana aprovado. E agora nós vamos atuar para que as diretrizes desse projeto sejam implantadas na rede das escolas estaduais. Então, vamos dialogar com as secretarias de educação para que o escritor, o poeta, a poetisa possa participar desse processo de formação educativa, né, cultural, né, que é muito importante, porque nem sempre o que o professor ensina na sala de aula é o que o escritor, o poeta, a poetisa tem para transmitir de conhecimento, de valores, que vai contribuir para a formação cultural e social das novas gerações. Então é uma vitória. É uma vitória porque um pequeno coletivo de escritores, né, teve a atitude de ir lá na Assembleia apresentar o projeto e a gente acompanhou desde 2024 todo esse pleito. E ter um projeto de fomento à cultura e à educação aprovado é um grande passo. E não vamos deixar que o projeto seja mais um na lista dos que não são exercidos, né? Sim, com Vamos fazer o certeza. projeto acontecer. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre as produções do Fabiano Santos, seus projetos, suas ações, siga o perfil dele, né? Sim, Fabiano Linguagens, né? é. Isso Sim, sim. no Instagram. E tenhamos um excelente domingo. Viva a literatura alagoana! É isso Viva aí. a cultura alagoana! Muito obrigado, Fabiano. Valeu, tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Qualquer coisa é só ligar que a gente tá por aqui. Viu? Forte abraço. Forte abraço.